Fala, meus amados, estamos nós aí em mais um vídeo no canal Tem que Ter Base, meu irmão. Vamos que vamos. E a pergunta é, você tem a mente de Cristo? Vamos lá, né? 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 11 em diante, diz assim: porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Isso é Paulo fazendo uma pergunta à igreja de Corinto. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aí ele responde, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Destas coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, visto que estas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem todas as coisas, conquanto ele mesmo não seja discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de grande dificuldade. Eu conversava com uma pessoa que ela deu positivo para o Covid e ela disse assim para mim: o problema não é você estar com o vírus, o problema é você estar isolado de todo mundo. E aí eu fiquei sabendo de algumas pessoas que tiveram algumas circunstâncias pelo isolamento, questão de problemas, assim, entrar numa depressão, numa situação de agravamento e, enfim, e passar a ter outros problemas, além até mesmo de muitas pessoas que nem mesmo contraíram o Covid, mas devido ao isolamento tiveram outros problemas. Sabe qual é a grande situação, irmão? É o último versículo, o versículo 16 do capítulo 2, quando ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi preso, o apóstolo Paulo, ele penou, ele foi para a cadeia, ele foi, naquela época, algemado, ele recebeu açoites, enfim, em todas essas circunstâncias. Mas eu já sei o que vocês vão dizer: não, mas era o apóstolo Paulo, ele era, irmão, o apóstolo Paulo, assim como é escrito lá em Tiago, quando Tiago fala de Elias, e diz assim: Elias era sujeito às mesmas necessidades que nós. Sabe o que a igreja precisa? A igreja precisa parar de achar que os apóstolos, que os profetas eram pessoas que eram totalmente diferentes de nós, e que por eles serem totalmente diferentes de nós, por eles serem super-heróis, por eles serem homens extremamente assim, semideus, eles conseguiram tal feitos, e nós não, nós somos uns coitadinhos que nós não conseguimos muita coisa. Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Como é que você pode dizer que você tem o Espírito Santo dentro de você, mas a sua mente não é uma mente voltada para o Senhor, você não tem uma mente de Cristo? O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que só discerne as coisas do Espírito quem é espiritual. E esse é o grande problema. Ou melhor, essa é a grande solução. Para muitas pessoas é o problema, para muitas pessoas é a solução. Por que, Wentz? Você deve estar se perguntando. Porque, meu irmão, se você não é espiritual, é um problema, porque você não vai conseguir discernir aquilo que o Espírito de Deus está fazendo nesses dias. Você não vai conseguir discernir aquilo que Deus está tratando nesses dias, e você vai levar tudo como natural. Sabe, eu conversava com uma pessoa da minha família, eu dizia assim: sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você dá muito ouvido ao que a mídia fala, o que a rede fala, o que os jornais falam, o que as pessoas postam. Aliás, muitas pessoas são assim. As pessoas dizem, se alguém disser assim: não, você tem que fazer isso porque é melhor, você faz. Não, você tem que tomar isso porque é melhor, você tem que comer isso porque é melhor, você tem que se vestir assim porque é melhor. E eu cheguei e disse para essa pessoa: imagine como Deus, ele não deve ficar indignado. Está lá a sua palavra, e aí está escrito dizendo: você tem que fazer isso, e ninguém faz.
as pessoas negligenciam, as pessoas dizem, não, mas isso foi para aquela época, não, isso não é para ser feito hoje, meu irmão. Não existe. O Evangelho ele é vivido todos os dias. A palavra fala lá no livro de Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus de João Batista, foi o mesmo Deus de Paulo, foi o mesmo Deus de Pedro, é o mesmo Deus que foi o mesmo Deus de John Wesley, o mesmo Deus de David Brainerd, o mesmo Deus de Carlos. Enfim, o mesmo Deus dos nossos dias de hoje não mudou. Deus não vai mudar nunca. Deus é imutável, Ele não muda. Mas nós temos que ter uma mente sarada, uma mente de Cristo. A gente não pode ter uma mente vencida, uma mente cansada, uma mente deixada ser levada totalmente pelas coisas carnais, pelas coisas do mundo. Você só vai conseguir discernir. O apóstolo Paulo ele trata no capítulo 2 do livro de 1 Coríntios e ele vai dizer bem qual é o propósito, como é que a gente tem que viver pelo Espírito. A gente não pode viver pela carne, porque o homem carnal ele não discerne o que é espiritual, ele acha que é loucura, porque na realidade, irmão, a mensagem da cruz ela é loucura para aqueles que perecem, porém é poder para aqueles que estão sendo salvos. Quem é que vai entender? Como é que você vai dizer para mim que um cientista, que um professor de história que não é convertido, que não tem realmente o discernimento do Espírito, como é que você vai dizer para mim que um professor de filosofia, que um professor de sociologia, que qualquer outra pessoa vai querer dizer que ele acredita que Eliseu estende a mão e o machado flutua, machado é ferro, o machado não tem como, o ferro não flutua dentro de água. Para você acreditar nisso, você tem que ser espiritual. Como é que você vai me dizer que um cara desse vai acreditar que num local que só tinha ossos, a Bíblia fala que Deus chega para Ezequiel e diz, Ezequiel, pode reviver esses ossos? Ele disse, Senhor, tu sabes. Ele diz, então profetiza diante desses ossos. Meu irmão, não tem como acreditar, não tem como, no natural, não tem como você acreditar nessas coisas. No natural, não tem como você acreditar nisso, mas quando nós somos seres espirituais, nós entendemos que a nossa vida não é nessa terra, que nós estamos aqui de passagem, é uma passagem rápida. Sabe por que é rápida, irmão? Porque nós vivemos aqui, pelo menos aqui no Brasil, em torno até os 70 anos, algumas pessoas conseguem chegar a 80, 85, quem já chega mais, já está passando da vida, né, do que uma pessoa vive atualmente no Brasil, mas a gente vai viver eternamente, irmão. Agora, eternamente onde? Ou eternamente no céu, na glória, do lado de Deus, do lado de Jesus, ou eternamente no inferno. Nós iremos viver eternamente, então a nossa vida aqui é passageira. Você comparar uma eternidade com 60 anos, 70 anos, 80 anos de vida, isso não é nada. Então, irmãos, a gente tem que entender que se a nossa mente ela não estiver voltada no Senhor, a gente não consegue vencer. Então, quando eu conversava com essa pessoa, ela dizia para mim, a grande dificuldade é a gente estar isolado. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas não conseguem, sabe? As pessoas, elas quando elas se veem numa dificuldade, se veem sozinhas, elas não conseguem ter uma mente de Cristo, viver espiritualmente. A palavra fala que Paulo ele ficou preso dentro da sua própria casa durante 2 anos, mas ele atuou, ele escreveu cartas para as igrejas. A palavra diz que lá no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles estavam lá, eles adoraram. A palavra diz que José foi levado à prisão, cativo, foi lá, ficou preso, mas ele cumpriu o que tem que ser feito. Irmãos, a grande dificuldade das pessoas está aqui, ó, na mente. Às vezes as pessoas, elas estão indo bem, aí de repente elas descobrem, não, eu tô com tal tipo de doença, eu tô com tal problema, aí ela não consegue desenvolver, ela já fica se matando aos poucos, porque tá aqui na mente, tá na mente. A gente precisa entender que nós temos que ter a mente de Cristo, a nossa mente é renovada no Senhor. Então guarda essa palavra contigo, que você possa receber do Senhor nessa noite a mente de Cristo e você possa ser um ser espiritual no Senhor. Curte, compartilha, comenta. Tamo junto, meu irmão. Lembre, diante de qualquer coisa, tem que ter base. Não adianta você ser levado não deixe ser levado por doutrinas, por ensinos que levem ao engano. Mas tenha base no Senhor. Fica debaixo de muita paz, fica com Deus. Que o Pai te abençoe. Em nome